Fala, torcida vascaína, iniciando mais um vídeo aqui. Sintam-se muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo com informações do nosso Vascão. Vamos te passar as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Contratações, bastidores, dia a dia e tudo mais sobre o Vasco você vai encontrar aqui. Vou te deixar 100% atualizado do que acontece no Gigante da Colina, mas antes de eu te começar a deixar informado com as últimas do Vascão, inscreva-se aqui no canal e também deixe um like aqui no vídeo. Agora vamos lá para as últimas notícias do Vasco neste dia de hoje. O time do Vasco mostra a primeira cara em jogos do campeonato estadual, impressiona a mídia que elogia bastante o trabalho de Maurício Barbieri. O time do Vasco, que foi bastante reformulado comparado à equipe do ano passado, ganhou 13 novas caras, jogadores que chegaram para ser titulares, grande parte do número que somou mais de 110 milhões de reais em reforços investidos pelo Vasco já nessa primeira janela de transferências do ano de 2023, que ainda terá mais uma abertura para negociações no meio do ano. A equipe, mesmo eliminada do Campeonato Carioca e também da Copa do Brasil de maneira precoce, animou bastante o torcedor vascaíno e chamou a atenção de alguns jornalistas da imprensa esportiva. Um dos comentaristas que falaram um pouco mais sobre o futebol do Vasco foi o Biratan Leal, dos canais ESPN. Ele falou um pouco em relação ao momento do Vasco e elogiou o Gigante da Colina e ainda colocou a equipe como postulante à briga na vaga para uma próxima Libertadores. Abre aspas, o elenco do Vasco hoje consegue brigar por uma vaga na Libertadores em um campeonato brasileiro que classifica 8 ou 9 colocados. Hoje o Vasco tem mais time também que a equipe do Santos, que o São Paulo, que o Cruzeiro e também que o Coritiba. Eu não vejo o Vasco também jogando assim, brigando para ser rebaixado no campeonato, fecha aspas, disse o comentarista. O que chamou bastante também a atenção de muitos comentaristas do mundo esportivo foi o fato do Vasco ainda no último domingo, mesmo perdendo o Clássico dos Milhões, ter se apresentado de uma maneira mais consistente e atacado, levado mais perigo ao adversário Flamengo. É claro que o Cruz Maltino ainda necessita de algumas peças para a composição do elenco para ficar ainda mais consistente e agregar valor à equipe de Maurício Barbieri, que ao olhar para os bancos de reservas vê pouquíssimas opções, principalmente para o setor de ataque, setor que carece ainda mais de reforços, principalmente nas pontas, e um jogador para ser sombra do artilheiro Pedro Raul, que não vem tendo um bom desempenho, principalmente quando o assunto é pênaltis no Vasco. Outro fato é que o Vasco agora terá uma grande pausa para continuar treinando sua equipe e chegar forte para o Campeonato Brasileiro. Serão aí mais de 20 dias no total para o Cruz Maltino se preparar para a primeira partida do campeonato. Mas deixe aqui nos comentários se você concorda ou não com a fala desse comentarista em relação ao Vasco para 2023. Torcida é surpreendida e jogador internacional aparece na lista de Paulo Brax. Isso mesmo, o Vasco, que está se preparando agora para o Campeonato Brasileiro, que terá seu início no próximo mês de abril, terá agora um grande tempo extenso para treinamentos e também algumas movimentações finais no mercado da bola antes que a janela esteja sendo finalizada. O grande foco neste momento é sem dúvidas algumas peças que cheguem para o setor de ataque. Dessa forma, um dos jogadores que já atuou no futebol do Brasil e que atualmente está no futebol da Espanha foi sugerido à equipe do Vasco. Trata-se do atacante Kennedy, que tem passagens pelo Fluminense e também pelo Flamengo aqui no Brasil. O jogador, fora do país, esteve atuando por Newcastle, Chelsea, Watford e também em equipes da Espanha como Getafe e Granada, e atualmente atua no Real Valladolid, também da Espanha. O jogador nunca conseguiu se firmar em equipes de fora do país e agora teve seu nome colocado como opção para o Vasco da Gama em caso de um interesse. Ainda não houve nenhuma situação de avanço por parte do Vasco envolvendo o nome do jogador de 27 anos até o presente momento. O jogador consegue fazer duas posições dentro do campo, lateral esquerdo, e também jogar um pouco mais avançado sua posição principal, que é a ponta esquerda, setor também que o Vasco carece de reforços neste presente momento
antes do início do Campeonato Brasileiro. Ele tem contrato com o Valladolid até 2027, mas como tem tido pouco espaço, pode ter aí uma negociação mais facilitada para um retorno ao futebol do Brasil. A sua última temporada de mais jogos foi justamente jogando pelo Granada da Espanha, onde teve 44 partidas em 2021, com 8 gols marcados e também 5 assistências assinaladas. O jogador conseguiu desempenhar o seu futebol de uma maneira melhor no futebol espanhol, atuando por Granada e também Getafe. Com poucos minutos no Vasco, jogadores devem ser negociados muito em breve para não fazerem parte do elenco cruzmaltino para o restante do ano. O Vasco também passará por uma nova reformulação agora, logo após o fim do Campeonato Carioca e também a eliminação do Campeonato Estadual. A equipe necessita agora de algumas remodelagens em posições específicas no campo e que possam permitir à equipe também uma abertura na folha orçamentária para a contratação de novas peças substitutas. Entre os jogadores especulados em possíveis saídas do Vasco estão os jogadores Ulisses, Edmar, Zé Gabriel e também Vinícius, que tem possibilidade de ser negociado em breve. Os jogadores tiveram pouquíssimos minutos no campeonato estadual e agora muito possivelmente devem ser repassados a outras equipes que se interessarem pelo futebol dos atletas. Do elenco do ano passado, Edmar esteve presente como titular em boa parte do ano de 2023. Já Zé Gabriel começou a jogar no Vasco no meio da temporada, mas não teve também tanta sequência. Ulisses esteve lesionado durante 2022, já Vinícius esteve no Ituano, também emprestado na temporada passada. Agora, esses jogadores podem rumar para novas equipes para a disputa de Brasileirão e também buscarem mais espaço, mais minutagem e conseguir adquirir mais performance durante o ano. O Vasco não conta com os jogadores para a temporada e Maurício Barbieri também já procura algumas outras peças para substituir os atletas. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.